maravilhoso. Não é à toa que esse igreja hoje está lotado, né? Olha que esteve lotado e hoje está lotado. Em nome de Jesus, continuará sendo lotado para a glória do Senhor. Eu vejo que tem mais lugares aqui para encher mais de cadeira aqui, né, pessoal? Tem mais lugar aqui, ó. Vai mais cadeiras aqui, em nome de Jesus. Cada dia mais essa igreja vai crescer para a glória de Deus. E toda a terra, né? Hoje nós iremos, por favor, hoje nós iremos falar sobre o país do Afeganistão, amém? Vivendo sob pressão. Só pelo início desse trabalho, nós já vamos ver que nós não iremos falar muitas coisas boas a respeito desse país. Mas o nosso Deus, Ele também é o Deus desse país. Ele é o Deus do Japão, Ele é o Deus do Brasil, Ele é da terra fértil, Ele é Deus da terra que é difícil a tua palavra ela proceder, né? ela entrar no coração das pessoas. Mas Deus, Ele é Deus desse país também. Aleluia. Ele fez, né? E se Ele fez, Ele faz tudo para a glória do seu nome, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós iremos esperar um pouco sobre o país do Afeganistão. Pode passar, irmão. As informações sobre o Afeganistão. O Afeganistão está na região da Ásia, né? Ele está no centro, norte do Paquistão, sul do Turcomenistão, né? Ao lado de Irã e de Nepal. Então ele está bem nesse meio da Ásia, mais conhecido como Oriente Médio, né? Ele abrange uma população de 34,1 milhões de pessoas. A sua religião predominante é o islamismo. Novamente, nós vamos ver, não sei se você já percebeu, irmão, mas todas as vezes que nós vamos fazer um momento missionário, você já deu para perceber que todas as vezes que vai passar sobre esse ponto da religião, sempre a religião do islamismo está predominando, né? E essa região está predominando toda a terra, né? Toda essa região do Oriente Médio, eles estão predominando, né? Mas a palavra de Deus também está crescendo. Oh, glória! Porque nós vemos Aleluia. que esse país, na classificação de perseguições de todos os países do mundo, ele está no terceiro país mais perseguido de todo o mundo. Ele é o terceiro país mais perseguido. Mas nesse país, que é o terceiro país mais perseguido, existem milhares de cristãos dentro desse país. Ou seja, o país está sendo perseguido, a palavra de Deus está sendo perseguida, mas mesmo assim tem milhares de cristãos dentro desse país. Ou seja, a palavra de Deus, de uma forma ou de outra, está crescendo nesse país. Pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus está sendo anunciada. Eu estava fazendo um estudo e muitas igrejas no Afeganistão, elas não são em templos como este, como nós estamos aqui. Nós podemos sair com liberdade da nossa casa e vir cultuar a Deus. Mas existem muitos templos no Afeganistão, a maioria deles, quase todos, são subterrâneos. Eles saem como se ninguém pudesse perceber que eles estavam indo à casa de Deus para poder adorar a Deus. Eles saem desapercebidamente, andando, de repente eles vão para algum lugar para não chamar a atenção das lideranças do poder, né? Então eles entram naquela igreja subterrânea, ele vai chegando um, depois vai chegando outro, depois vai chegando outro, depois vai chegando outro, até juntar todos os irmãos e lá eles cultuam a Deus numa igreja subterrânea. Mas nós não, nós temos a oportunidade de sair da nossa casa e vir adorar o Senhor, né? Você tem a oportunidade de sair do seu prédio, você entrar no seu carro e vir adorar a Deus com liberdade. E existem pessoas que não podem adorar a Deus, não têm essa liberdade de adorar a Deus, né, na igreja, mas o seu coração exalta a presença de Deus, na sua casa, no seu trabalho, onde estiver, nós adoramos ao nome do Senhor. Nós vemos uma grande perseguição nesse país, e como seria difícil, irmão, para nós, né, eu creio que a maioria de todos os irmãos aqui deseja muito estar aqui na igreja, porque existem irmãos que trabalham à noite, e não vê a hora de chegar ao final de semana, para poder estar aqui na igreja para adorar o Senhor, não é verdade? Imagina se nós vivêssemos num país desse, onde seria muito difícil nós nos encontrarmos para glorificar o nome do Senhor. Seria muito difícil, é uma tristeza muito grande. Mas graças a Deus que nós temos a oportunidade de estar num país onde a palavra de Deus é liberada. Onde o país se encontra na janela da 1040. Um dos países que a palavra de Deus tem pouco acesso. Mas nós temos a liberdade de estar na presença de Deus. Aleluia! Noite, nós glorificamos ao Senhor por estar aqui nesta noite. Pode passar, por favor. Você suportaria viver sob pressão, suportar a violência e a perseguição, ser ameaçado de morte e apedrejamento, ficar sem seus bens ou ter o casamento anulado para seguir a Cristo?
Você suportaria? Pode passar, irmão. Você sabia que no Afeganistão, os homens acima de 18 anos e as mulheres acima de 16 anos, que se convertem a qualquer religião que não seja o Islã, têm até 3 dias para retratarem a conversão ou são sujeitos à morte por apedrejamento, à privação de todos os bens e posses e até mesmo a anulação do seu casamento. Ou seja, a palavra de Deus entrou na sua vida. Você não é uma pessoa que conhece Jesus, você leva uma vida totalmente afastada de Deus, não conhece a verdade da palavra de Deus, e aí você se encontra com essa poderosa palavra, mas então o governo, o poder, te dá 3 dias para você retratar a sua fé, para você voltar atrás, senão você vai morrer. O que você faria? Como você se sentiria nessa situação? Seria muito difícil, seria uma dor muito grande no nosso coração. Eu creio que muitos de nós, talvez até todos, não renegariam a sua fé, mas nós continuaremos firmes com o Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que aquele que sofrer pelo nome do Senhor, dele é o reino dos céus. Irmãos, então nós vemos que neste país é assim, infelizmente, a pessoa quando aceita Jesus ou qualquer outra religião que não seja o Islã, ela tem 3 dias para retratar a sua fé. Se não voltar atrás é morte por apedrejamento. Uma tristeza muito grande. O mesmo acontece quando o indivíduo é acusado de blasfemar. A conversão de um muçulmano a outra religião é considerada apostasia, sendo punível com a morte em algumas interpretações da lei islâmica no país. A opressão é intensa e constante, e isso faz com que muitas vezes a visão de reino dos cristãos seja abalada. Mesmo assim, a igreja do Afeganistão vive esperançosa, unida e renovada. Glória a Deus. Mesmo que essas informações do poder, do reino, que eles possam enfraquecer a fé desses homens, mas esse estudo diz que a igreja do Afeganistão vive ainda esperançosa, ela vive ainda unida e renovada na presença de Deus. Ou seja, pode vir perseguição, pode vir luta, pode vir o que for, mas nós não negaremos a palavra de Deus, nós não negaremos a nossa fé em Cristo Jesus, Senhor. Que maravilha, irmãos, nós olhamos para o povo que está neste lugar, passando por uma grande dificuldade dessa, e nós fazemos para o nosso coração no meio que nós vivemos, Isso é uma lição de vida para nós firmarmos a nossa fé em Jesus Cristo, Pode passar, irmão, por favor. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Aleluia! Então, bem-aventurados são aqueles que passam por perseguições, bem-aventurados é aqueles que permanecem firmes na presença de Deus, porque dele é o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Estevão foi apedrejado, mas quando ele estava pronto para ser apedrejado, ele olhou para cima, o céu se abriu e ele viu Jesus maravilhoso na sua presença, na sua frente. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Mas nós iremos, aqui terminou o estudo, sobre isso. Nós iremos nesse momento orar para esse país, sobre o Afeganistão. Eu queria convidar você para se colocar de pé. E a gente